Olá para todos, sou a professora Darilane e hoje vamos estudar a história. Vamos conhecer melhor o lugar em que vivemos, o nosso município Vitória de Santo Antão. Vocês vão hoje compreender o que é patrimônio cultural e como esse patrimônio representa a nossa cultura, traz a nossa história. Vamos lá? Então, o lugar que vivemos. Conseguimos compreender nosso primeiro lugar como nossa casa, nossa família, nossa residência. É o primeiro local que estamos habituados a conviver, porém ele está situado em um município, o município de Vitória. E todo município, todo lugar, traz consigo a sua história. Você na sua casa, você tem histórias, você tem marcos, vocês vão entender daqui a pouco que são marcos. Vocês têm marcos na sua residência, pode ser um objeto, pode ser uma foto, um porta-retrato que vai trazer uma foto, vai trazer uma lembrança para vocês. E no nosso município não é diferente. A gente possui marcos históricos que contam um pouquinho da história local, da história de quem Vitória é, da história de quem nós somos também, né? Lembra que eu sempre digo que quando a gente consegue compreender a história, conseguimos compreender nós como habitantes, costumes que temos. Então, o lugar em que vivemos. Quando você nasce, você ganha uma família que lhe oferece um lugar para viver. A sua casa. Ao crescer, você aprendeu que existem outros lugares de vivência. A escola, a rua, a igreja, o parque, o hospital, o supermercado, o banco, dentre outros. Conseguimos compreender que tudo isso está em volta do nosso município, em volta de uma cidade. E tudo isso traz consigo o quê? Uma história. Uma história das pessoas que já residiram ali, das pessoas que estão residindo. E tudo isso vai marcar o futuro de outra população. Desculpe, não da população, mas das pessoas que virão. Isso são nossos marcos, são aquilo que representa a história, aquilo que representa quem somos. Vitória de Santo Antão é um município do estado de Pernambuco, mas Vitória ela é muito rica culturalmente. Eu vou apresentar daqui a pouco para vocês um pouquinho da cultura, de quem você é, de quem nós somos. Vitória, lembra do 3 de agosto? Sim. Vitória ela traz consigo essa embarcação muito cultural, essa embarcação histórica. 3 de agosto foi o quê? A data da Batalha das Tabocas, a batalha que ocorreu nas Tabocas, por isso a Batalha das Tabocas. O que foi a Batalha das Tabocas? A Batalha das Tabocas foi o quê? O primeiro ato do sentimento brasileiro. Epa, alguém quer tomar nosso território, então eu vou defender. Lembra que essa batalha repercutiu por muitos anos, até terminar em Jaboatão? Sim, tudo começou em Vitória. Vitória é um local que traz uma cultura muito grande, uma história muito grande, e que nem todos nós conhecemos. Vamos agora conhecer um pouquinho? Marcos da memória. Marcos da memória são tudo aquilo que o quê? Que traz memória, traz representatividade. E a gente pode situar os patrimônios históricos. Patrimônios históricos são aquilo que vai embaçar a história da população. São bens materiais que possuem importância na história de determinada sociedade ou comunidade. E Vitória tem muito, viu? Tem tanto patrimônio imaterial e material. Calma, que a gente vai compreender melhor. Esses patrimônios foram ao longo do tempo construídos ou desenvolvidos pelas sociedades, estão inteiramente relacionados com a identidade local. Lembra que eu acabei de citar isso? Patrimônio histórico traz consigo uma cultura muito grande, uma história muito grande de quem nós somos, da nossa cultura, da nossa identidade. E o patrimônio ele pode ser dividido em três grupos, desculpem, patrimônio material, patrimônio imaterial e patrimônio da humanidade. Vamos compreender agora quem é quem? Patrimônio material representa os bens culturais materiais, por exemplo, museus, bibliotecas, universidade. É tudo aquilo que a gente pode pegar. Aqui em Vitória a gente pode citar como patrimônio material o sobrado. Aqui na Matriz tem um sobrado que ele já foi um hotel de 5 estrelas e já hospedou quem? Dom Pedro I. Eu acho que vocês, né? Pouco de vocês conhecem essa informação. E temos nosso patrimônio imaterial, também chamado de patrimônio intangível, porque não podemos tocar.
Ele reúne diversas expressões culturais, por exemplo, os tabeiros, os costumes, as festas, as danças, as lendas, as músicas. O Carnaval de Vitória de Santo Antão, que é um carnaval extremamente belo, é um patrimônio intangível. E temos Patrimônio da Humanidade. É um local considerado valioso para todo o mundo, independente de onde está localizado. O Monte das Tabocas é um patrimônio da humanidade, é um patrimônio que conta não só a história de Vitória de Santo Antão, mas conta a história do Brasil. O sentimento patriota começou a nascer aqui. Importantes para a sociedade, os patrimônios culturais, marcam a história e, a fim de manterem essa memória, devem ser preservados. Representa a forma de conexão, relações e expressões do homem com o território, com o coletivo, com a sociedade e com a cidade. É importante nós preservarmos todos os nossos patrimônios. Como eu digo, constantemente, patrimônio, ele traz consigo uma história, ele traz consigo a cultura. E a partir do momento que perdemos aquele patrimônio, perdemos aquela parte da nossa história. Imagine-se, de uma hora para outra, os festejos de carnaval de Vitória de Santo Antão parem de ocorrer. A gente vai perder o quê? Vamos perder a nossa festividade cultural de quem somos, os blocos líricos e tudo mais. Imaginem se em algum momento o Monte das Tabocas deixe de ser Monte das Tabocas e vire outra coisa. Vamos só imaginar que isso aí não vai ocorrer. Vamos perder toda a cultura que aquele local traz, toda a representação histórica que ele é. Nos lugares em que vivemos, existem muitas marcas de memórias que conectam o passado e o presente de indivíduos, de grupos sociais e do conjunto das sociedades, objeto de conhecimento. A produção dos marcos da memória, os lugares de memórias, ruas, praças, escolas, monumentos, museus e assim por diante. Então, a nossa história não só está nos nossos patrimônios históricos, mas está em tudo aquilo que se envolta à cidade. As ruas, por exemplo. Quando se escolhe o nome da rua, os nossos governantes querem homenagear alguém que foi importante para o nosso município ou é importante para o Brasil. Veja, Avenida Mariana Amália. Quem foi Mariana Amália? Daqui a pouco a gente vai conhecer. Mas ela traz consigo o quê? Uma história de quem foi aquela pessoa, do que ela traz consigo para o nosso município. Vamos compreender melhor o que são marcos da memória e alguns marcos da memória do nosso município, de Vitória de Santo Antão. Vitória de Santo Antão, conjunto ferroviário. Quantas pessoas já passou pelo conjunto ferroviário, pela estação e nunca reparou? Eu garanto a vocês que muita. Esse é o marco da memória. As estações de trem, a estação de trem na Vitória de Santo Antão foi um marco, é um marco da memória dos habitantes. E eu garanto a vocês que ele proporcionou, o transporte ferroviário proporcionou desenvolvimento econômico para o município. Como vocês podem ver na imagem, o trem. Quantas crianças, vocês acho que nunca viram de perto um trem, nunca viram um trem funcionando. Mas se vocês forem perguntar aos seus avós, eles vão contar várias e várias histórias envolvendo trens. É um marco da memória. Pronto, como a gente pode ver na imagem, um telegrama referente à inauguração da estação ferroviária de Vitória de Santo Antão. Esse telegrama tem como data o dia 10 de janeiro. Foi ontem a inauguração da estação da Vitória, no prolongamento da estrada de ferro a Caruaru, quilômetro 51. Grande regozijo popular e animadores, festa naqueles povos, que assim ficam em imediata comunicação com esta capital. Porque até então a comunicação com Recife ela era um pouco mais demorada. Vamos lembrar que não se tinham os meios de comunicação, eram cartas e telegramas. E não se tinha a grande quantidade de ônibus, para fazer o transporte dos passageiros. Então, por isso que ele diz, assim ficam em imediata comunicação com esta capital, porque o processo de se comunicar com Recife foi muito facilitado. E é a última estação da primeira seção dessa via férrea, cujos os trabalhos acham-se concluídos nesse trecho. Foi o último trecho até Caruaru. Então, o trem saía de Recife até Caruaru.
Gente, eu tive a oportunidade de andar de trem, né? Sou velha, mas não tanto assim. Eu tive essa oportunidade e é uma viagem extremamente boa. Eu tenho até saudade. Então, em Vitória de Santo Antão foi um grande marco para o desenvolvimento econômico da cidade, porque proporcionou a facilidade, né, de locomoção de trabalhadores vindo de outros municípios até Vitória e o retorno para suas casas. E é um marco na memória de Vitória de Santo Antão. Conta a história do desenvolvimento econômico e cultural. Como outro marco, eu trouxe a Avenida Mariana Malha. Agora vamos conhecer quem é Mariana Malha, quem foi Mariana Malha. Nascida na cidade de Vitória de Santo Antão, em 17 de janeiro de 1846, filha do capitão Joaquim Pedro do Rego Barreto, sobrinha do tenente-coronel Manuel Joaquim do Rego e prima de Francisco do Rego Barros, o conde da Boa Vista. A partir da leitura desses nomes, a gente conseguiu compreender que temos várias ruas com esses nomes, prédios, escolas, né? Era uma família importante. Em 1865, com apenas 19 anos, se apresentou ao conselheiro Lustosa Paranaguá para se alistar no batalhão de voluntários da pátria, ele como combatente e ela como enfermeira no Hospital de Sangue. Lembra que eu falei anteriormente que o sentimento de pátria, o sentimento do Brasil é nosso, nasceu aqui em Vitória de Santo Antão? Isso é a representação. Mariana Malha, aos 19 anos, ela se alistou voluntariamente para participar dos combates. Ela seria enfermeira. Então, essa foi uma homenagem que Vitória fez a ela, colocando seu nome em uma avenida. É um marco da memória. Os marcos da memória social é sempre uma releitura feita a partir de novas vivências. Ela é essencialmente coletiva, pois trata da construção permanente do espaço e do tempo coletivo. Aqui na imagem eu citei alguns marcos da memória, como os prédios, sim, prédios antigos, casas antigas, de construções datadas de outros séculos. Eles são marcos da memória para nós, eles contam história. Com certeza, aquele prédio construído, datado do século anterior, ele tem uma história de construção. Igrejas, sim, igrejas são um marco da memória. As igrejas datadas com as suas construções de séculos anteriores, elas têm as características das arquiteturas portuguesas, as suas construções. E Vitória, a gente só tem esses marcos da memória, a gente tem muito mais, viu? E além do 3 de agosto, a Batalha das Sabocas, a gente teve como marco a Liga dos Camponeses, que foi uma das primeiras associações visando o desenvolvimento comunitário dos agropecuários locais. Gente, esse movimento se repercutiu por todo o Brasil, viu? É uma história belíssima que depois eu vou trazer para vocês. Na aula de hoje a gente conseguiu compreender o quê? O que são marcos da memória. Que a nossa cidade ela tem uma história, e essa história ela está presente nos nossos patrimônios, nos patrimônios imateriais, materiais e patrimônios da humanidade. E conseguimos conhecer um pouquinho desses patrimônios, conseguimos compreender o que são marcos da memória e conseguimos ver por detrás as histórias, né? Quando vocês passavam pela a estação do trem, né? Como dizemos, conseguimos compreender que a estação ela proporcionou um grande desenvolvimento econômico para a Vitória de Santo Antão. Conhecemos hoje quem foi Mariana Malha e por que temos uma avenida chamada Mariana Malha, que ela foi uma pessoa que se doou, né, voluntariamente, ela se quis ir para a guerra, quis participar como enfermeira. Então, esse é aquele momento que eu agradeço por vocês terem assistido a aula. Compartilhe com seus amigos, professores. Vou me despedindo por aqui. Tchau, tchau para vocês. Até a próxima.